Tudo bem. Com satisfação que dou sequência aos trabalhos desse simpósio sobre direito de saúde, demandas judiciais e aspectos técnicos. Tenho certeza que nós teremos uma tarde muito gratificante e com muito aprendizado nessa matéria tão dolorosa, no meu ponto de vista. Acima de tudo, é uma matéria dolorosa, pelo menos na perspectiva ética. Gostaria de anunciar com satisfação o doutor Luiz Fernando Moreira, que irá nos brindar uma exposição sobre oncologia e saúde pública. O doutor Luiz Fernando Moreira, ele é doutor em cirurgia oncológica por Okayama University, especialista em cancerologia, professor adjunto em cirurgia oncológica, programa de pós-graduação de cirurgia da FAMED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, preceptor e cirurgião oncológico, serviço de cirurgia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cirurgião oncológico, Centro de Câncer Lídia Wonglink, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, pesquisador do projeto Gravidade Zero, pela UNOSA Uno, em Genebra, da Suíça. De imediato, eu passo a palavra ao nosso expositor, e seja bem-vindo no TRF da 4ª Região. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de começar essa palestra dizendo que eu estou muito honrado pelo convite. Agradeço, em nome do Dr. Gibran, esse convite para participar. E eu quero trazer a ideia para vocês. Achei muito bom o assunto para ser discutido, porque, na verdade, o que eu vou tentar com a minha palestra é trazer para vocês a ideia, ou tentar fazer com que vocês se sintam na minha pele quando nós temos que ir lá decidir o que fazer com os pacientes. Está ligado? Vamos ver, então. Aí foi. Bom, antes de mais nada, e antes que vocês se baseiem no que estão olhando, eu só gostaria de declarar, na verdade, que isto é o melhor símbolo que eu achei para definir que eu não tenho sem conflito de interesses. Tá? E assim, o que eu quero dizer com isso é que nada dos medicamentos, dos procedimentos ou de qualquer indústria farmacêutica ou de qualquer produto que eu venha a citar na minha palestra, eu tenho qualquer conflito de interesse com eles. A não ser essas instituições que o doutor declarou e que eu estou ligado a elas. Vocês receberam aí um papelzinho, então, antes da minha palestra, realmente, eu gostaria de testá-los inicialmente e depois, na parte prática, vocês serão retestados. Aqueles que são colorados, não precisam se preocupar, que já tem nota 7, declaradamente. Então, senhores, por favor, respondam rapidamente aí. Qual é o maior problema do mundo moderno? E o que vocês acham? Doenças cardiovasculares, morte violenta, câncer, ou o problema é outro? Deu? Segunda, no sistema TNM de classificação, o N corresponde ao quê? Ao tipo de tumor em questão, ao grau de comprometimento regional, à presença de tumor disseminado, ao risco de morte por tumor. Deu? Sem colar. Terceiro, um paciente que seja estágio, a performance clínica do paciente, né, o performance status, isso aqui é uma abreviatura do Eastern Cooperative Oncology Group. Tá? Então, ele é um ECOG PS3. Ele se encontra. O que vocês acham? Assintomático e completamente ativo,
em risco de vida iminente, oligossintomático, mas com autonomia, muito sintomático e restrito ao leito. Tá? Essa aqui é para complicar mesmo. Tumor metacrônico. Tá? O que se refere a um tumor metacrônico? É aquele concomitante com a lesão primária, é aquele que ressurge após 6 meses do diagnóstico, ele não permite qualquer tipo de tratamento, ou ele aumenta o risco de progressão da doença. Se eu estiver indo muito rápido, me fale. No paciente estágio clínico, é uma coisa importantíssima para tumores, o paciente estágio clínico 4. Tá, o que nós podemos dizer dele? Que ele está em risco de vida iminente, que ele é passível de paliação predominantemente, que ele tem chances significativas de cura, ou que ele não requer tratamento adjuvante nenhum. Deu? 6. A terapia-alvo, né, tanto discutida atualmente, terapia-alvo, ela está consolidada para que tipos de tumores? Exceto nos tumores. Tumor de mama e a utilização de trastuzumab, tumores gastrointestinais estromais, os GISTs, né, e o imatinib, colédocarcinoma ou colangiocarcinoma hepáticos, com o sorafenib, melanomas metastáticos que são BRAF negativos, com o vemurafenib. Tá? 7. São adequados para validar uma droga. É uma discussão que a Justiça Federal sempre traz muito. O que é validado? Revisões sistemáticas, série de casos, relatos de casos, ensaios clínicos randomizados. Tá? 8. Entende-se por paciente terminal. O que é um paciente terminal? Aquele com menos de 72 horas de vida, aquele com uma expectativa de vida menor que 6 meses, aquele paciente morrendo à beira do leito, ou aquele paciente sem resposta ao tratamento oncológico. As duas últimas. Suporte clínico máximo, manejo clínico máximo, como se chama? Na verdade, eu gosto... A tradução em português ela fica um pouco complexa, então por isso eu gosto de usar sempre, sem prurido nenhum, o que a gente chama de Best Supportive Care. E o que é o Best Supportive Care? Ele é um tratamento de conforto e da dignidade, é um tratamento para dar as melhores chances significativas de cura, é para tratar com quimioterapia antes da cirurgia, né? Ele é para auxiliar, então, tratar o paciente com quimioterapia antes da cirurgia e com radioterapia após cirurgia? Ou ele é um tratamento multimodal que junta tudo? Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou terapia-alvo? E a última. Quais são os melhores desfechos na paliação? Tratamento paliativo, exclusivamente paliativo. Então, o que a gente avalia na paliação? Sobrevida livre de doença e taxa de resposta tumoral, sobrevida livre de progressão e custo-eficácia do medicamento, taxa de resposta e sobrevida livre de relapso, ou a razão de chances, né? Essa é uma outra tradução também, são os odd ratios, e o intervalo de confiança, de 95%, porque tem outros intervalos de confiança. Não? Então tá, dito isto, aí eu vou começar a falar sobre a problemática, então, da oncologia em saúde pública. Veja o seguinte, a melhoria no controle das doenças infecciosas.
antes do advento dos antibióticos, morria muito mais gente do que morre hoje. O aumento na expectativa de vida da população. O Rio Grande do Sul tem uma expectativa média de vida hoje de 76 anos para 78 anos para, desculpe, 76 anos para mulheres e 72 anos para homens. Desenvolvimento da saúde pública. Ainda que tenhamos os nossos problemas, a saúde pública melhorou muitíssimo nos últimos anos. A melhoria nos serviços e cuidados médicos. A gente se organizou melhor, se tem instituições com tratamentos específicos para cada tipo de problema. A melhoria na qualidade de vida. Aqui, basicamente, é higienização, água potável, acesso à energia elétrica e assim por diante, que melhoraram a nossa qualidade de vida e, portanto, melhoraram a nossa condição de saúde. O desenvolvimento socioeconômico. Isso é patognomônico. Né? Em qualquer lugar do mundo onde se tem os locais mais desenvolvidos, se tem uma saúde melhor e se tem uma população mais saudável do que em lugares menos desenvolvidos. E o aumento da população de risco, leia-se, idosos. Tá? Tudo isso leva ao câncer como a maior causa de morte. De 2020, 2025 para frente, câncer vai ser a maior causa de morte no mundo em indivíduos acima e abaixo dos 65 anos. Tá? E nós não vamos escapar disso, a não ser com o Homo replicantes. Vejam vocês o risco de se desenvolver tumor. Tá? Isso aqui é uma estatística americana, porque esse tipo de estudo nós não temos publicações no país. Vejam que à medida que aumenta a idade, eu, é claro, não vou, nem quero que vocês se detenham em tudo isso, mas só para vocês saberem que se aumenta para todos os tipos de câncer, né, se aumenta da chance de 1 para 29, e 1 para, já cai para metade, 1 para 15, 1 para 7, 1 para 3 e 1 para 2. Então, durante toda a nossa vida, 1 em cada 2 indivíduos corre o risco de desenvolver tumor. Tá? Isso fica bem evidente aqui, ó, neste gráfico, onde vocês veem que entre 55 e 75 anos se tem o pico de risco de se desenvolver câncer. Levanta o braço quem fuma aí. Agora levanta o braço quem fuma e mentiu a primeira vez que não fuma. Eu também não vou me demorar nesse aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, independente do que falem, sempre tem alguém que aparece lá com o ácido sulfurídrico do shampoo que dá câncer, que isso, nada disso. Esqueçam, fatores genéticos, tá? Eles são responsáveis apenasmente, como diria Odorico Paraguaçu, por 5 a 7% de todos os tumores. Os fatores ambientais, fatores ocupacionais, exposição a carcinógenos, viroses específicas que levam ao câncer, eles são responsáveis por 7 a 10% de todos os tumores. Então, isso aqui não passa de 5 a 7, 10%. Os outros 80, 90% estão aqui, ó. Estilo de vida. É o sujeito que abusa no álcool, abusa no fumo, abusa numa dieta rica em gordura, uma dieta pobre em fibras, tá? E alimentos industrializados. Uma dieta pobre em frutas e vegetais. Resumindo, nós somos aquilo que nós colocamos para dentro. A origem do câncer. A origem do câncer, por mais que vocês digam qualquer coisa, ela só tem uma origem única, que é o dano do DNA diretamente. Então, aí é uma origem genética, porque existe dano direto do DNA. Tá? Ou então é uma origem epigenética, que não tem dano do DNA, mas tem dano às estruturas próximas ao DNA. Mas, especificamente, não existe dano direto ou indireto do DNA, não existe câncer sem dano do DNA. O DNA é o que controla o ciclo celular e a migração. O que interessa à célula cancerígena? A célula cancerígena interessa isso aqui. Ela desenvolveu o potencial de migração dela e se separar
do tecido que lhe deu origem e desenvolver o potencial de metastatização. É invadir os outros tecidos, tomar a corrente sanguínea ou a corrente linfática e se distribuir no corpo em outros sítios. Uma célula que não invade tecidos adjacentes e que não se espalha no corpo, ela não é maligna. Então, a sina do câncer é mostrar a sua transformação maligna. Então, só para repetir. Levanta o braço quem fuma. Os fatores de risco em geral, gravem, é a idade entre 55 e 75 anos, o estilo de vida, 75 a 80% de todos os tumores são exclusivamente devidos à obesidade, e diga-se de passagem, a obesidade passou o fumo em 2015. O maior fator de risco para câncer hoje, decididamente, é a obesidade. Depois o fumo e depois o álcool. História familiar de câncer ajuda, principalmente parentes de primeiro e segundo grau, e outras doenças associadas, o diabetes ou outros tumores. Quem já teve um tumor tem uma chance aumentada de ter outros tumores. Quem procura acha. Ajudem a disseminar essa ideia de que isso é um mito, de quem procura acha. Na verdade, nós somos uma máquina perfeita que funciona muito bem até os 55 anos. Mas, por volta dos 25 anos, ela começa a dar algumas pequenas falhas que vão se mostrar aos 55 anos. Então, na verdade, nós temos que procurar enquanto se achar precocemente. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, o câncer ele se desenvolve da combinação de fatores. Existe um agente iniciador do câncer, por exemplo, obesidade, fumo, álcool. Um agente promotor, se junta ali o diabetes, a deficiência de alguma enzima ou a deficiência de alguma proteína. E os inibidores de crescimento, que param de atuar e ajudam a desenvolver o câncer. Então, de um tecido normal, nós temos a formação de um carcinoma in situ. Carcinoma in situ é igual à cura absoluta do tumor. Não há relato na literatura de qualquer carcinoma in situ que tenha levado o paciente à morte. Até ele se tornar um tumor invasor. E, depois, um tumor clinicamente detectável. É aqui que nós temos que procurar os tumores. Aqui nós acharemos em fase altamente de cura. Porque o divisor entre tumor invasor e tumoração clínica é o grau de metastatização, o grau em que o tumor se espalha. E aí vocês vejam, na minha divisória aqui, vocês vejam que a possibilidade de cura ela está 80% por outro lado, e apenas 20% por esse lado. Rapidinho, o câncer em números, para vocês terem uma ideia. Câncer no Brasil. Próstata, 68 mil casos. Mama, 60 mil casos. Pulmão, se vocês juntarem aqui 18 mil mais 12 mil aqui, 30 mil casos. Não vou ler os outros, mas só para vocês terem uma ideia. O que ocorre? Ocorre o seguinte, é próstata para homens, pulmão e tumores gastrointestinais. É mama para mulheres, pulmão e tumores gastrointestinais. Então, não adianta só ficar assim, não, eu estou bem protegida, as mulheres, porque eu vou lá e faço minha mamografia anualmente. Eu faço o Papa Nicolau e vejo colo do útero. Não, toda mulher acima dos 50 anos tem que fazer igualmente colonoscopia para procurar um dos tumores que mais mata, que é tumor de colo e reto. A mesma coisa os homens, não adianta só olhar para a próstata. Tem que olhar o cólon, tem que olhar o estômago. Desculpa. Vocês vejam o seguinte, no Brasil, então, 325 mil indivíduos, mais 310 mil mulheres, 600 mil indivíduos. Pouco menos de meia Porto Alegre desaparece por ano. O Rio Grande do Sul, essa aqui é a taxa bruta. O Brasil tem 314
casos de tumor para cada 100 mil habitantes. 292 mulheres, desculpe, para cada 100 mil habitantes. Rio Grande do Sul, ele tem praticamente o dobro, 571 e 461 para homens e mulheres. Nós temos mais fatores de risco associados para tumor. Isso fica bem declarado quando se vê o Brasil e o Rio Grande do Sul. A incidência e a mortalidade mundial, para vocês terem uma ideia. Incidência e mortalidade mundial. Em azul, a incidência, em vermelho, a mortalidade. Então, vocês vejam, eu prefiro olhar mais para esse lado do quadro, que são as regiões menos desenvolvidas. Tá? Isso aqui para homens. Então, vocês vejam, se repete, a mesma coisa. O Brasil é uma repetição do que se tem no mundo. Pulmão, próstata, colo reto, estômago, fígado, quer dizer, esôfago, pulmão, próstata e os gastrointestinais. Se vocês pegarem para as mulheres, vocês vão ver, olha lá, ó, mama, colo reto, pulmão, estômago. Tá? Aqui, cervix uterina. Vejam, nos países menos desenvolvidos, uma alta incidência e uma alta mortalidade. Por quê? Isso se resume assim, porque à medida que a gente se desenvolveu, a gente pegou a parte ruim do desenvolvimento, que é tumor de pulmão, tumor de pâncreas, mas continuamos, por causa dos problemas de saúde pública, nós continuamos com a parte ruim do submundo, que é tumor de colo do útero, tumor de próstata, pela falta de prevenção. Aqui eu só quero refrescar a cabeça de vocês que, para nós fazermos diagnóstico, a gente segue uma rotina. É a história clínica, o exame físico, os exames não invasivos, os exames invasivos, e se define uma otimização e uma sequência do paciente para definir claramente o que vai se fazer com esse paciente. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque o que interessa para vocês, eu acredito, é essa parte aqui. A parte do estadiamento, onde nós temos definições. A definição, a gente define o paciente em termos de performance clínica, o que a gente usa de sistemas de classificação, como é que a gente se conclui nesta avaliação e como é que se define o tratamento. Então, vejam algumas definições. O que é a graduação tumoral? A graduação tumoral, ela determina o grau de diferenciação. E atentem para o fato que diferenciação significa ao grau de semelhança do tumor ao tecido que lhe deu origem. Então, quanto mais semelhante for um tumor, quando o patologista olha lá e diz, olha, isso aqui é um adenocarcinoma de estômago, porque ele enxerga claramente as estruturas do estômago. Aí ele sabe que é aquilo ali. Quanto mais indiferenciado o tumor, menos chance tem de se saber de onde que ele veio. E mais chance ele tem de ser agressivo. A gente se concentra aqui na avaliação histológica e citológica. Isso é o patologista que nos diz. Histologicamente, ele classifica o tumor segundo as estruturas dos tecidos e citologicamente segundo a estrutura celular. O estadiamento tumoral, tanto se fala em estadiamento tumoral, é o grau de comprometimento e disseminação do tumor. Por quê? Porque nós temos, quando a gente tem um paciente com câncer, a gente tem duas entidades. Se tem o tumor e o paciente. Então, nós temos que avaliar claramente todas as questões do paciente e todas as questões do tumor, para poder se definir. E, então, para o paciente especificamente, a gente determina a capacidade funcional do paciente, que é, em última análise, o quê? É determinar a capacidade do paciente de suportar o tratamento oncológico. A graduação tumoral, o estadiamento tumoral e a capacidade funcional do paciente me resume isto. A perspectiva clínica, quer dizer, como que o paciente está e como que eu posso tratá-lo. Então, vejam vocês, só para exemplificar, né? Graduação tumoral. Eu tenho lá, a graduação tumoral é quem me dá nome e sobrenome. Eu tenho um adenocarcinoma gástrico, quer dizer, eu sei, um adenocarcinoma é um tumor
de células glandulares. Ele é gástrico, veio do estômago. E ele é bem diferenciado. Ele se assemelha muito ao estômago normal. Aí eu tenho o adenocarcinoma de próstata, Gleason 6, que é de 3 mais 3. Isso é a estrutura tecidual, isto é a estrutura celular. Por isso que a gente sempre tem, você sempre vai encontrar isso. Ah, o paciente é Gleason 7, 4 mais 3. 4 mais 3 é diferente de 3 mais 4? É assim. São diferentes, embora seja o mesmo Gleason. Sarcoma, outro tipo de tumor, de alto grau. Pleiomórfico. Quer dizer, ele se tem alto grau é porque tem baixo grau. E ele é pleiomórfico, são as células que deram musculatura lisa, deram origem ao sarcoma. Um glioblastoma multiforme, grau 4. Tá? A graduação tumoral está diretamente implicada com a resposta ao tratamento. O estadiamento tumoral, a gente leva em consideração, de um modo geral, não vou dar aqui para vocês estadiamentos específicos, porque a maior parte dos tumores a gente consegue seguir o sistema TNM, que o T se refere ao tumor primário, seja em relação ao crescimento do tumor, ao tamanho do tumor. Por exemplo, mama, né? Mama a gente classifica tumores até 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros, 2 a 4 centímetros, maior que 4 centímetros. Mas tumor gastrointestinal, por exemplo, a gente classifica quanto à profundidade. O tumor só invade a mucosa, só invade submucosa, invade muscular ou ultrapassa a parede do órgão. Linfonodos. Ele determina o comprometimento regional. O tumor já saiu do órgão e agora ele também está associado aos gânglios em volta do órgão. Então, os linfonodos eles determinam um comprometimento regional. O M se refere às metástases. Tá? E metástase, eu botei aqui para deixar bem redundante, metástase se refere à estabilização de um tumor à distância. Tá? Não tem como se ter metástase local. Metástase local, referidamente, erroneamente, se refere à recidiva tumoral, quando ele está ali, ou invasão, comprometimento loco-regional. O que me diz isso? Isso me diz a extensão anatômica do comprometimento tumoral. Eu vou saber quanto que o tumor está agredindo aquele corpo. Performance status. Tá? Aqui eu vou parar um pouquinho para contar um pouquinho da história. O Karnofsky, cirurgião torácico, quando ele tinha 10 anos de formado, ele disse, vamos ver a minha prática médica. Se imaginem vocês como juízes, praticantes, vão ver como se desenvolveram meus casos nos últimos 10 anos. O Karnofsky foi ver isso, e aí ele viu o seguinte, 75% dos pacientes dele estavam mortos dentro de 10 anos. E ele caiu em profunda depressão, porque ele, como médico, ele chegou à conclusão simples, né? Ele matava mais gente do que ele salvava. Então ele pegou todos os casos dele dos últimos 10 anos e foi reavaliar e viu. E aí ele definiu isso aqui, ó. A classificação de Karnofsky original era exatamente isso aqui. Um paciente, ele era um Karnofsky, depois foi nomeado em homenagem a ele. Um paciente era Karnofsky 100%, quando ele era assintomático e completamente ativo. Então, ele tem o tumor, mas aquele tumor não traz nenhuma repercussão no dia a dia dele, nem na saúde, nem nas atividades. O paciente era Karnofsky, 90% a 80%, ele tem poucos sintomas, ele é oligossintomático, e ele permanece deambulando a maior parte do tempo. Ele ainda é bem ativo. Um paciente 70% a 60%, ele é sintomático, mais sintomático, e ele já está com certa restrição. Ele cansa mais rapidamente, ele se sente fatigado, e ele passa menos de 50% do tempo restrito ao leito. E ele ainda ele precisa de uma ajuda mínima necessária para algumas atividades. O paciente está 50% a 40%, quando ele é muito sintomático, ele está a maior parte do tempo restrito ao leito, e ele precisa de ajuda considerável, inclusive para comer. Ele já não consegue mais comer sozinho. O paciente tem um Karnofsky de 30% a 20% quando ele está completamente restrito ao leito e sem qualquer condição clínica de fazer qualquer coisa.
E o paciente tem um Karnofsky menor que 20% quando ele é moribundo. Menos de 72 horas de expectativa de vida. Feito isso, o Karnofsky decidiu o seguinte: eu só vou operar pacientes que têm 70% de performance clínica para cima. 5 anos depois, ele retesta a casuística dele e aí ele vê que 85% dos pacientes dele estão vivos em 5 anos. O grupo, o Eastern Cooperative Oncology Group, redefiniu isso aqui e achou melhor determinar como uma classificação de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é o que a gente vê habitualmente. Então, quando vocês veem lá, e aqueles que têm oportunidade de ver os meus lados, vocês vão ver que eu coloco lá ECOG PS1, PS2, PS3. O estadiamento do tumor. Esse é um slide bem importante que eu gostaria que vocês gravassem. Tá? Estadiamento do tumor. Aquelas definições, então, se eu tenho um paciente que ele é, por exemplo, assim, ele é N1, T0, M0, ele é estágio 1. Aí eu tenho um paciente que ele é N3, T3, N2, M1, ele pula para estágio 4. O que me interessa saber isso? O que me interessa saber isso é porque o estadiamento clínico é o que define a tratabilidade do paciente e os desfechos. Então, vejam vocês, por exemplo, estágio clínico 0 é carcinoma in situ, é tumor in situ. Ele é 100% tratável, 100% curável, a sobrevida é absoluta de 100%. A qualidade de vida é excelente, 100%. O paciente tem um tumor, retira, por exemplo, um tumor gástrico precoce que o paciente opera por endoscopia. Um tumor de reto que ele opera por endoscopia. Um tumor de pele que ele opera por ressecção cirúrgica simples. E ele está curado. Esses pacientes aqui eles vão morrer de outras doenças ou vão morrer de velho. Estágio 1, ele é 100% tratável, 80% a 90% curável, tem uma sobrevida longa. Em média, 85% a 97%. Tem uma qualidade de vida muito boa a ótima, 90% a 100%. O estágio 2, vejam que vai piorando. 50% a 65% dos pacientes são tratáveis. 40% a 60% dos pacientes ainda são curáveis. Eles têm uma sobrevida regular, de 75% a 85%. Em média, para todos os tumores, de um modo geral, sobrevida se refere a 5 anos. Para tumor de mama, a gente avalia em 10 anos. Para tumor de próstata, em 10 anos. Estágio 3. 20% a 65% tratável, 20% a 35% curável, 55% a 70% paliável. Não se consegue mais tanta cura. A sobrevida é pequena. Em 5 anos, apenas 20% a 35% dos pacientes estarão vivos. A qualidade de vida ela pode ser habitualmente regular, algumas vezes boa, em apenas 40% a 60% dos casos. E o estágio 4, apenas 20% a 65% dos pacientes são tratáveis. Tratáveis, apenas tratáveis, mas 0% a 5% deles somente são curáveis. E a grande maioria, 55% a 70% deles, são paliáveis. Se vocês olharem que, no máximo, 65% é tratável, vocês vão chegar à conclusão de que tem ali 35% a 80% que não são mais tratáveis. Se vocês olharem que 55% a 70% são paliáveis, vocês vão chegar à conclusão que tem 30% aqui que não tem mais nada para fazer. Eles não têm qualquer condição clínica habitualmente. Eles geralmente estão com uma performance clínica ECOG 3 ou 4. A sobrevida é pífia. Tá? Esses pacientes não passam de 4 a 6 meses. E, frequentemente, estes pacientes são, principalmente no submundo, esses pacientes são terminais. O que é um paciente terminal? É um paciente que, independente do que nós fizermos, ele vai viver menos de 6 meses. Tá? Isso é um conceito bem importante. Paciente terminal. Um paciente que
não vai viver mais que 6 meses. Vocês podem fazer o que quiserem. Pode pegar esse caso. Ele é um empresário graúdo, ele pega o jato particular dele, ele vai para os Estados Unidos e vai ter o que ele acha que tem de melhor lá. Só para vocês saberem, hoje, Brasil, São Paulo, Porto Alegre, nós temos tudo que tem lá, praticamente. O problema não é o tratamento, o problema é o acesso ao tratamento. Esse paciente aqui, independente do que fizer, ele morre dentro dos próximos 6 meses. Como aquela tabela pode parecer assim complicada para vocês e de difícil memorizar, eu gostaria que vocês guardassem na memória essa tabela geral de sobrevida. Porque aqui vocês têm a impressão visual. Olha aqui, ó, carcinoma in situ, 100% ao longo dos anos. Porque ela cai um pouquinho, porque esse aqui é o sujeito que infarta, é o sujeito que é hipertenso grave, era o fumante, que depois fica enfisematoso e morre. Mas do tumor ele não morre. O estágio 1, o estágio 2, a sobrevida vai caindo. Vocês vejam aqui, ó, quando vocês pegam assim, ó, 2 anos. Tá? 2 anos, carcinoma in situ, estágio 1 e 2, praticamente não tem diferença. Vocês pegam o estágio 3, que é mais agressivo, o sujeito já está lá embaixo. Ó. E o estágio 4, em 2 anos, menos de 20% dos indivíduos vão estar vivos em 5 anos e praticamente 0% vai estar vivo em 10 anos. Tá, isso que eu gostaria que vocês gravassem. Tumores avançados metastáticos. Veja aqui, ó, caso 1. O homem, 65 anos, fumante, com dor torácica persistente. Quando ele vai ao médico, ele está... Talvez vocês não enxerguem, né? Mas está aqui, ó. Essa bola aqui, ó. Isso é um tumor. Isso é operável, mas ele vai morrer do tumor. Aqui uma mulher, ó, só para não dizer que as mulheres não fumam também, né? Ó, 61 anos, fumante, começou com escarro sanguinolento, carcinoma epidermoide de pulmão. Faltou colocar aqui que esses são casos meus, desculpe. Essa paciente aqui morreu em 4 meses com metástase cerebral. Onde é que, na segunda paciente, onde é que está? Aqui, ó. Toda essa bola aqui, ó. Aqui está o coração, né? Aqui é o coração, ó. E essa parte aqui, toda é o tumor. Aqui um outro caso meu. Paciente, ó, homem, 58 anos, empresário, desfrutando a vida, ele aparece com sangramento retal agudo. Quando ele vai fazer a investigação, o que ele tem? Ele tem múltiplas metástases hepáticas, olha, todas as lesões. Praticamente ele tem um fígado entremeado entre metástases, tem metástase pulmonar e pleural, já está na pleura, ele tem metástase linfonodal grave, que inclusive rechaça o pâncreas, e ele tem metástases pélvicas pararetais, já definidas. Esse paciente morreu em 8 meses. Este é um dos casos que a gente lá, ele é tumor avançado, sim, e ele é metastático, sim. Ele é um homem de 56 anos sem nenhuma comorbidade, ele não tem nada, ele não é diabético, ele não é hipertenso, ele não é cardiopata, ele não tem nada, ele não usa medicação nenhuma. Ele foi fazer uma colonoscopia de rotina. Por quê? Porque ele tinha 56 anos e nunca tinha feito. E ele vai lá e se acha um adenocarcinoma de reto. 5 anos depois, ele desenvolve uma única metástase hepática. Isso aqui é um PET-CT. Talvez esteja um pouquinho claro agora para vocês enxergarem. Ali está a lesão. Esse paciente foi operado em março de 2011. Ele seguiu com quimioterapia e com bevacizumab, pós-operatório. Quando é que ele morreu? Não, está vivo até hoje. Tá? Essa eu vou pular, não vai dar tempo. Eu ia trazer uma história da talidomida, mas eu conto para vocês na prática depois. Então, veja o seguinte. Quando a gente discute essas questões jurídicas, principalmente de drogas,
A União ela sempre demanda muitos os estudos que estão apresentando, que o médico assistente está baseado em qual nível de evidência. Então, vamos dar uma olhada nas evidências. O grau de evidência científica. Tá? 1A e 1B, esses dois são os melhores níveis de evidência. O que significa isso? Significa o seguinte, a evidência do 1A, que é a melhor evidência científica, ele é a partir de meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Meta-análise, vocês sabem, é o conjunto de todos os estudos. Né? Se junta todos eles num só e se vê uma meta-análise. O que muitas vezes, agora vocês vão prestar atenção, quando olharem lá, às vezes o autor ele anexa um trabalho do que ele está se baseando, ele anexa uma meta-análise. Ou, se vocês forem olhar na internet uma meta-análise, vocês vão saber o que interessa na meta-análise. Bom, interessa primeiro que ela seja feita de ensaios clínicos randomizados. Tá? Segundo, que exista uma heterogeneidade. Os trabalhos, agora, as meta-análises, elas declaram, a gente vai lá embaixo na tabela, que está escrito assim, heterogeneidade de 85%. Heterogeneidade de 40%. O que quer dizer isso? Quer dizer isso o seguinte, a heterogeneidade define quão semelhante eram os trabalhos que foram compilados na meta-análise. Mais ou menos assim. Nós podemos discutir sobre gosto de acidez e doçura de laranjas entre si. Laranja Natal, laranja do céu, laranja para doce, uma é mais amarga, outra é menos amarga, uma é mais doce, outra é menos doce, uma é mais ácida, outra é menos ácida. E aí nós estamos falando de uma heterogeneidade próxima de 100%. Nós não podemos comparar a astringência de vinho com uísque. Nós não podemos comparar graduação alcoólica. Às vezes vocês veem nos trabalhos que eles dizem assim, se o sujeito bebe álcool equivale a 5 latinhas de cerveja, 2 doses de uísque ou 3 cálices de vinho. Isso é totalmente empírico. O álcool que vem da cerveja é diferente do processo do álcool que vem no uísque. E se nós estamos falando de um uísque de 45% de álcool e uma cerveja de 5%, não dá para levar a cerveja leve só porque tem 5% de álcool. Não é isso. Então, o grau de heterogeneidade é que define a qualidade da meta-análise. 1B, a evidência é a partir de pelo menos um ensaio clínico randomizado. É aqui que a indústria farmacêutica está desesperadamente apurada. Eles fazem um ensaio clínico, colocam lá 20 pacientes de um lado, 30 do outro, e deu certo, comparam com placebo, habitualmente. Quem é que não vai ter um sucesso maior do que placebo? Compara com o placebo, ele diz lá, não, olha, eu tenho um ensaio clínico randomizado que mostra que a minha droga é melhor. 2A, o grupo 2, é um segundo escalão de qualidade de evidência científica. A evidência é a partir de pelo menos um estudo bem delineado, que é um ensaio clínico não randomizado, mas ele é controlado. O que significa ser controlado? Significa o seguinte, ele te mostra a avaliação da droga num grupo que ele usou a droga e num grupo que não usou a droga. O grupo controle. Por isso é um ensaio clínico controlado. E ele é prospectivo. Eu não tratei os pacientes e vou ver. Deixa eu ver como é que eu tratei meus pacientes de 2005 a 2015. As drogas eram umas. As diretrizes eram outras. São diferentes hoje. Grau 3, a evidência é a partir de estudos observacionais, bem delineados. São estudos comparativos, são estudos de correlação ou estudos de caso e controle. O que é um estudo de caso e controle? É o estudo que eu tenho. Aquele fator que eu estou usando, por exemplo, fumo. E aí, então, eu tenho um grupo que foi tratado e que não era de fumantes, e um grupo tratado e que é de fumantes. E a última, a evidência a partir de documentos ou opinião de experts e formadores de opinião. Né? Isso aqui depende muito. Não vale a opinião de motorista de táxi, não vale a opinião dos compadres do chimarrãozinho do final de tarde, do fim de semana. Tem que ser alguém que realmente esteja letrado naquela área de trabalho.
E aí que vem o grau de recomendação. Então, vejam o seguinte, vou voltar até. O grau de evidência científica não necessariamente garante para vocês um grau de recomendação. E muitas vezes a indústria farmacêutica ela se baseia no grau de evidência para dizer que funciona. Nós temos que saber aqui, na prática, no laboratório humano, aqui fora, não nos estudos. Para isso, os britânicos desenvolveram o grau de recomendação. E aí, então, nós temos 3 níveis, A, B, C. Tá? Esse aqui não é o grau de recomendação. A União sempre pergunta nas discussões se a evidência é baseada na classificação de Oxford. Oxford juntou as duas. Oxford juntou o grau de evidência com o grau de recomendação, tudo numa única classificação. Eu prefiro essa aqui, que é dos Estados Unidos, da Agência de Pesquisa em Saúde, Pesquisa e Qualidade em Saúde, e essa aqui, que é a escocesa para a definição de diretrizes, o SIGN, que diz isso aqui. Ó. Então, o grau de recomendação A, B ou C depende daqueles níveis, né, de evidência científica que estão lá no slide anterior. 1A, 1B, 2A, 2B, 3. E nível C, só o 4. O que ele exige? Pelo menos um ensaio clínico de boa qualidade e consistência em termos de recomendação específica. Ó, se usa trastuzumab para tumor de mama HER2 positivo. É isso. Ah, dá para usar em tumor de mama com metástase cerebral? Não. A evidência não recomenda. B, exige um ensaio clínico não randomizado, metodologicamente correto, no tópico de recomendação e que não pertence a critérios de categorias A ou C. Aqui é onde vocês encontram os maiores problemas, porque tanto o médico assistente quanto os familiares demandam uma droga que ela não tem a recomendação na categoria de tratamento que ela foi prevista. Isso quer dizer, mas disse que se em linfoma não Hodgkin funcionou, então em leucemia linfocítica aguda tem que funcionar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nível C, exige documentos ou opinião de comitê de experts ou experiência clínica de líderes renomados. Tá? É aqui que eu me baseio muito. Então, eu vejo seguidamente assim, eu vejo o CAD, eu vejo o NICE, eu vejo o NCCN, tá? Eu vejo o EMA, FDA. Eu não uso nenhum medicamento, eu não prescrevo nada absolutamente, exceto dipirona. Dipirona é a única droga que eu uso que ela não é FDA approved. O resto não uso. Vocês vão ver vários pessoas, nimesulida, por exemplo. Tá aí, todo mundo usa a granel. Nimesulida não passou no FDA. E se eu tiver tempinho ainda sobrando na minha palestra, eu volto na talidomida para mostrar para vocês o histórico da talidomida. A questão fundamental para delineamento. Tá? Depende do que nós estamos nos perguntando. Então, é isso que eu também gosto quando vocês perguntam especificamente: é essa droga para este tipo de tumor, nessas condições do paciente? Porque aqui, ó, se eu quero saber qual é a causa da doença, eu vou fazer um estudo de coorte, caso controle. Se eu quero saber como que é, o que o paciente sente, o que é importante para ele, qual é a experiência que se tem nos cuidados, eu tenho que fazer uma pesquisa qualitativa. Se eu quero saber qual é a terapia mais clinicamente eficaz, então eu tenho que fazer um ensaio clínico randomizado controlado. O que funciona melhor para diagnosticar a condição? Um estudo observacional ou um ensaio clínico randomizado. Isto tudo inclui as revisões sistemáticas. Não vou me demorar em todos os ensaios, mas só para mostrar para vocês. O ensaio clínico randomizado, ele é importante. Ele tem uma validade interna, porque ele mostra claramente para quem serviu, para quem não serviu. Mas eu dependo de estudos observacionais para dizer isso na prática clínica, no dia a dia.
Isso aqui é mais ou menos como carro. Vocês vão lá na loja, o cara diz, não, doutor, fica tranquilo, esse carro faz 8 km por litro na cidade. Aí o meu não passa de 7. Aí eu volto lá e digo, pois é, vamos ter que dar uma olhada. A prática do dia a dia, o trânsito de Porto Alegre não permite que eu ande numa velocidade suficiente para poder fazer 8 por hora. 8 km por hora. Por litro, desculpe. Então, eles derivam de resultados de grupos muito selecionados. Eu pego especificamente aqueles pacientes com aquela doença, com aquele tipo de acometimento e vou testar. Então, eu não posso extrapolar demais para outros. Ele pode apresentar viés de seleção, viés de aferição e viés de informação. Nem tudo que está lá, vocês vão ver claramente nisso, eu gosto muito, é o NICE britânico. O NICE britânico não quer saber o que a companhia de farmacêutica publicou. Ele chega lá e diz, não, me traz a planilha Excel com todos os dados. E ele refaz os cálculos que ele quer. É por isso que vocês veem, às vezes, vários trabalhos publicados mostrando o benefício da droga, e o NICE chega lá e diz, ó, não funciona. Os resultados não podem ser generalizados. É como eu disse, funcionou para linfoma? Linfoma é uma doença hematológica. Vai funcionar para leucemia? Não sei. Eu tenho que testar em leucemia de novo. Depende de um estudo observacional comprovando a prática dos resultados. Porque uma coisa é a gente testar com um paciente dentro de um ensaio clínico randomizado, que todo o controle é importante. Outra coisa é na prática do dia a dia, e aí vocês transportem isso para o Sistema Único de Saúde. Em consultório, eu vejo não mais que 10 pacientes num dia. No hospital de clínicas, eu vejo, em média, 60, 65 pacientes. Quanto tempo vocês acham que dá para conversar com um paciente? É melhor ainda se ele for duplo cego. Duplo cego significa o quê? O paciente não sabe o que está recebendo, se placebo ou a medicação, e o médico não sabe se está dando para aquele paciente placebo ou medicação. Esses são os melhores ensaios clínicos randomizados. E ele vai ser melhor ainda se ele for o que a gente chama de double dummy, que significa o seguinte, é testar mais de uma droga junto. Porque aí nem pacientes, nem médicos sabem qual droga que ele está usando e qual paciente está usando placebo. O rigor científico, não poderia ser, eu olhei para falar de rigor científico no Brasil, acho que o exemplo típico do rigor científico nosso é a fosfetanolamina. Vocês devem ter acompanhado, com perdão da má palavra, mas assim, o fiasco que foi a fosfetanolamina, a discussão no Brasil. Um sujeito que não é médico, que não estava associado a médicos, que diz ter feito experimentos com células, com ratos, lá em 75, nunca publicou. Aí vem, de 2000 para frente, apresentar a fosfetanolamina como a cura. Tá? Uma aprovação do uso de uma medicação sem qualquer estudo experimental, clínico de fase 1 ou fase 2, pelo menos, uma droga que nunca foi testada em pacientes. Ele jura de pé junto que ele curou mais de 1000 pessoas. Ele não tem uma tomografia para mostrar, como aquelas que eu mostrei para vocês, um fígado cheio de lesão e depois um fígado limpo. Pô, em 1000 pacientes, ele não me conseguiu um paciente para mostrar claramente isso. Ele se junta claramente aos outros, xarope de babosa, cogumelo do sol, bicarbonato de sódio, graviola e etc, etc. Quantas coisas vocês já ouviram que cura câncer? Nós temos que reconhecer o seguinte, o câncer não vai ter cura nos próximos 200 anos, porque é o limitante da espécie humana. Lá atrás eram as doenças infecciosas, muito lá atrás eram as guerras, depois as doenças infecciosas, agora é o câncer. Então nós viramos sucesso lá fora. Imaginem, meu professor na Inglaterra ele dizia que qualquer coisa, né, ter um trabalho publicado na Nature é o supra-sumo de qualquer um. Sinceramente, eu não gostaria de ver um trabalho assim meu publicado na Nature. E aí depois, o que piorou ainda a situação é que aí vai para o Congresso e o Congresso aprova. Quanto que o Congresso aprovou
para fazer pesquisas, então, com a fosfetanolamina? 10 milhões. 10 milhões para 6 meses depois, o meu colega, o Paulo Hoff, dizia, olha, não funciona para nada. E aqueles pacientes que usaram em um ensaio clínico, né, de fase 2 que ele fez, pioraram ainda com o tratamento da fosfetanolamina. Bom, veja o seguinte, discutir sobre evidência e recomendação não tem importância nenhuma se a gente não transporta para o caso, para o paciente. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, é um tripé baseado na evidência clínica, na evidência econômica e na evidência do ponto de vista do paciente. Para isso, se a gente concentrar isso aqui, a gente vai ter cuidados de alta qualidade. Então, a gente precisa definir se esse tratamento, se ele é relevante, se ele é efetivo, se ele é aceitável, se ele é apropriado. Tá? Então, veja o seguinte, do ponto de vista do paciente. Ele está deambulando, ele está bem, ele vai no seu médico para fazer o tratamento e segue a sua atividade, a sua vida diária, ele desfruta socialmente da família. Isso é o que ele quer saber, ele quer ter uma qualidade de vida. Não interessa se ele vai morrer daqui 2 anos, ele quer viver esses 2 anos melhor com uma droga do que sem a droga. A evidência clínica, cada vez mais a gente se baseia no que se chama de QALY. Vocês já devem... Nos meus laudos, eu não costumo colocar isso em termos de QALY. Mas o QALY, ele combina o tempo de vida, life, com a qualidade de vida. Em uma medida única. E um QALY é igual a 1 ano bem vivido. Então, isso é o que interessa para o sistema de saúde, se eu vou propiciar 1 ano de bem-estar para o paciente com uma qualidade de vida usando aquela medicação. Mas, para isso, o sistema de saúde ele tem que olhar o quê? A evidência econômica. Porque eu não posso colocar um paciente no esquema e tirar 10. Eu, do ponto de vista jurídico, eu não posso consentir que um paciente consiga ir para os Estados Unidos para receber um transplante multi-órgãos, uma criança receber um transplante multi-órgãos ao custo de $5 milhões. Tá? Quando eu sei que, por exemplo, o Hospital Conceição, até pouco tempo atrás, não conseguia, fechou o bloco cirúrgico porque não tinha dinheiro para comprar gase. Os britânicos são bem taxativos nisso. Se o pai de vocês tem mais de 65 anos e precisar de um transplante de rim, o sistema de saúde britânico diz o seguinte, só se pagar 300 mil libras. Ah, por quê? Vai demandar, o juiz vai lá e bate ponto e diz o seguinte, eu não vou tirar 300 mil libras, que eu vacino 15 mil crianças por 5 anos. E vou prevenir um monte de doença. É escolher entre 1 e entre 15 mil. Ponto. Assunto encerrado. Nós aqui, às vezes, somos muito paternalistas. Às vezes confunde, eu sei que confunde vocês, então eu trouxe categorias de desfechos, né? São os chamados outcomes, ou endpoints, quando vocês olham em literatura inglesa. Lá no início, a gente sempre se preocupava em definir o seguinte, melhora a sobrevida geral ou não? Mas vamos combinar que só avaliar a sobrevida geral não é assim. Há muito tempo a gente largou a sobrevida geral, que é porque o que é avaliar sobrevida geral? É um desfecho duro, como a gente chama. Depois do tratamento, em 5 anos, está vivo ou está morto? É muito simplório. Então, nós abandonamos quase a sobrevida geral e hoje não se usa muito. A gente vê mais a qualidade de vida relacionada à saúde e os desfechos focados no tumor. A gente se preocupa com resposta tumoral, a gente se preocupa com sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão, células tumorais circulantes, ou outros substitutos. Tempo até a progressão, duração de resposta, tempo até o próximo tratamento. Tá? Olha o custo da demanda judicial. Na área oncológica, aqui 10 milhões, um trabalho do Nishihara, aqui de Curitiba.
A oncologia é quem demanda mais tratamento. Então, quais são as razões para a demanda judicial? Julgamento médico impreciso ou tendencioso. Tá? Então, o que faz? Muitas das indicações, elas são baseadas assim, a idade do paciente. Ah, ele é um paciente jovem, não merece morrer ainda. Sim, mas se ele tem uma doença incurável e vai morrer dentro dos próximos 6 a 8 meses, bom, dá para o Estado gastar 500 mil com ele ou não dá? Benefícios pessoais. Isso não tem como provar. Você não tem como provar como é que a indústria vai lá e diz, doutor, se o senhor me garantir 10 pacientes indicados com nivolumab por mês, eu lhe passo 5% de prevenção. Aí faça a conta quanto é que é 10 pacientes a 500 mil por mês, 5% para o médico. Necessidade de fazer algo. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje. Muitas das indicações médicas de tratamento que demandam é simplesmente assim, não tem mais o que fazer, o médico diz, olha, vai lá e pede isso aí, vamos ver se ganhar, vamos tentar. Crenças religiosas pessoais, né, estão muito associadas à ideia do pós-morte. Mudanças abruptas nas metas dos cuidados. Isso o que eu quero dizer é o seguinte, pacientes e familiares, eles são desinformados. Isso já acontece lá quando chega o diagnóstico de câncer, já bate o pavor na família, diz, meu Deus, o pai está com câncer. Parece que a morte vai bater no outro dia. Níveis extremos de estresse por membros da família. Isso aqui deixa o tratamento médico e a relação médico-paciente muito conflictiva. E o grande problema que eu vejo é a mudança abrupta dos objetivos e cuidados. Tratamento curativo, quando se diz que vai passar para tratamento paliativo. Que aí é a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, não tem mais o que fazer. Esforço para obter consentimento de tratamento limitado. Como é que eu vou obter o consentimento do meu paciente para dizer assim, olha, eu vou lhe operar, eu vou tirar metástases do fígado, mas depois tem um probleminha. O teu plano não permite usar bevacizumab. Então, tudo isso traz discussão. Pedidos de tratamento, eles nunca podem ser ditos, né, para surgir espontaneamente e depois dizer para o paciente que tem alguns senões da sequência do tratamento. E desentendimentos nas questões de honorários e custos. No Brasil, o Brasil, de um modo geral, se tem muito aquela ideia da gratuidade de tudo, como se nada custasse, né? Os americanos são taxativos. Eles dizem, there is no free lunch, someone has to pay. Então, esse é um outro problema, a questão de ter o tratamento acessível, mas não ser coberto pelo plano, ou ser muito caro de maneira particular. Usar estatísticas para justificar a retirada de tratamentos ou para troca de tratamentos. Diz, olha, a literatura diz isso, que nesse estágio não funciona mais isso, não funciona aquilo, tem que se trocar para isso. É difícil discutir. E, às vezes, para outras crenças pessoais ou culturais sobre a santidade da vida. Vocês vão ver, várias vezes os pacientes dizem para nós assim, não, doutor, assim, ó, a gente reuniu a família e quer que faça assim, tudo que for possível. Quer dizer, não interessa se o sujeito vai ficar 90 dias numa UTI, incomunicável, mas desde que ele viva mais aqueles 90 dias, não tem problema nenhum. Quais são as perspectivas? Eu acho as perspectivas o seguinte, os 10 mais estabelecidos com resposta adequada em vários tumores deveriam ser incorporados à prática rotineira. Isso ajudaria o nosso trabalho e desonoraria o trabalho extenso que vocês têm. Uma outra perspectiva é produção pós-patente. Os preços mais baixos disponíveis. Isso já aconteceu. Eu nem quero que vocês olhem, eu só quero que vocês olhem o tracejado para ver como vem decaindo o preço de algumas drogas. Com patentes que vão vencer em 2022 a 2025. Isso já aconteceu. A Suprema Corte, na Índia, não autorizou uma reformulação do Glivec. E o imatinib vai perder a patente agora em 2020. Muito provavelmente vai baixar o custo. Pacientes graves ou estáveis, esses são todos pacientes meus. Tá?
Vocês acham que esses pacientes são paliáveis? Eles são. Mas deem uma olhada a que custo. A demanda judicial nesse paciente aqui, ó, esse paciente morreu 2 horas depois que eu fiz a perícia médica nele. Esse paciente aqui foi operado, ainda viveu 2 anos. Então, para definir, para terminar, definindo a abordagem, tem que se desenvolver uma clara avaliação de prognóstico. Nós temos que conversar sobre o prognóstico. Tem que deixar claro e definido o prognóstico para o paciente e familiares saberem qual é a real situação do caso. Tem que se fornecer opções de tratamento no âmbito das condições gerais do paciente. Eu não tenho nenhum paciente, e eu trabalho exclusivamente com oncologia nos últimos 30 anos, eu não tenho nenhum paciente que eu tenha oferecido demanda judicial de medicamento. Escutar atentamente, prestar apoio emocional e resolver as divergências, né, em relação aos desfechos e, principalmente, aliviar o estresse dos familiares nas situações de cuidados de fim de vida, paciente terminal, aquele que tem menos de 6 meses. Esses pacientes, como reconhecidos como terminais, então, afirmativamente alertar. A gente não tem como garantir que o paciente não vai morrer. Morte é um desfecho duro e não negociável, né? Porque não se muda esse desfecho. Desacordos intratáveis são melhor vistos como decorrentes de diferentes visões do que é o melhor para o paciente. A família sempre tem aquela ideia de que assim, tem que fazer tudo não interessa, quanto gasto não interessa, se vai ter resultado ou não. A família quer que se faça tudo. Quando, às vezes, só o best supportive care é suficiente. É claro que ninguém quer que os familiares sofram, tá? Mas a gente tem que lidar melhor com isso. Esse aqui está repetido, desculpe. Isso eu trago para vocês que os meus pacientes, existe aquela ideia paternal assim de que não dá para informar o paciente que ele tem câncer, senão ele vai se desesperar, ele vai se suicidar, ele vai isso. O trabalho do meu grupo de pesquisa mostra claramente que mesmo independente do grau de escolaridade ou poder aquisitivo, a grande maior parte dos pacientes, acima de 85%, querem saber tudo. Informações sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico e sobrevida. E, para encerrar, eu acho que demanda judicial em casos oncológicos claramente demonstra a inabilidade tanto dos médicos, assistentes, como do serviço de saúde, como de pacientes, familiares, sociedade em geral, tá, para lidar com os desfechos fatais de tumores avançados, metastáticos e terminais. Ou de claramente discutir com pacientes e familiares a impotência de se tratar a doença terminal. É o desespero frente à iminência da morte. De se discutir tratamento fútil. Isso é uma coisa que quase ninguém discute, tratamento fútil. Aquilo que não vai levar a nada. Isso demonstra a inabilidade de se abordar desfechos desfavoráveis, como incurabilidade, morte, e aí se repassa ao Estado a incumbência de decidir quem tem o direito, quem não tem o direito de tentar. Tá? Mesmo que inutilmente, simplesmente pelo ato de se fazer algo, escondendo-se no argumento de que tratamento paliativo também é tratamento ético. Não é bem assim. Muito obrigado.